Aqui em Caxias do Sul, o Internacional venceu o Delfim e carimbou a vaga para a repescagem da Copa Sul-Americana. O time do técnico Eduardo Cudê já conhece o seu próximo adversário. Falando em técnico Eduardo Cudê, ele protagonizou talvez a grande imagem da vitória do Internacional, um descontrole com um torcedor do Internacional. Ele explicou essa situação e falou sobre reencontrar o Rosário Central e também sobre os próximos dias no comando do Internacional. Depois da partida, muitos desabafos e esclarecimentos. Thiago Maia falou que inclusive pensou em parar de jogar na sua carreira. René falou sobre os erros recentes e a classificação do Internacional. E o presidente Alessandro Barcelos trouxe relatos fortes e graves contra a imprensa e fez reclamações também em relação ao que vem acontecendo com o Internacional. Os detalhes eu te conto depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai repercutir direto aqui de onde o técnico Eduardo Cudê falou após a vitória do Inter por 1-0 contra o Delfim, classificação na Sul-Americana. A gente vai trazer todos os bastidores, os desabafos e todos os relatos que a gente escutou por aqui. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. O Inter ganhou, o Grêmio acabou empatando, jogando lá no Couto Pereira, no Paraná, contra o Estudiantes pela Libertadores. Tem dia que é da caça, tem dia que é do caçador. Corre lá em KTO, aproveita para brincar e ganhar uma grana, tá certo? Bom, gente, aqui no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Internacional venceu o Delfim do Equador por 1-0 e carimbou a classificação para a repescagem da Copa Sul-Americana. O Inter foi o segundo colocado no seu grupo, em que o líder foi o Belgrano, que foi direto para as oitavas de final da competição. E a gente já sabia qual que seria o adversário do Inter, se vencesse por 1 gol, por 2 gols, por 3 ou 4 gols de diferença. O Inter venceu por 1 gol de diferença e vai encarar a equipe do Rosário Central, da Argentina. Em relação à logística, poderia pegar a LDU, Independiente Del Valle do Equador ou o Libertad do Paraguai, é a logística mais simples, é ir para Rosário, lá na Argentina, e o Inter vai encontrar o Gigante de Arroyito, onde o Inter já ganhou, por exemplo, em 2005, jogando contra o Rosário Central, se classificou nas oitavas de final, inclusive, da competição. O Cudê foi jogador e treinador recentemente do Rosário Central, tem uma baita identificação com o clube de Rosário. E o Internacional venceu 1-0, o gol do Lucas Alário, e sabe que vai enfrentar lá no mês de julho, ida lá no Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina, e o jogo de volta com o mando do Inter, possivelmente já no Beira-Rio, pela repescagem da Sul-Americana. Quem passar, pega o Fortaleza nas oitavas. Bom, depois da partida, o técnico Eduardo Cudê falou da alegria da vitória, explicou a vitória e a classificação, jogar contra o Rosário Central. Ele falou que vai ser difícil enfrentar um clube que ele ama e que ele conhece há tanto tempo. E também muito feliz de estar voltando ao estado do Rio Grande do Sul, depois de 20 dias treinando em Itu, jogando em São Paulo, em Barueri, jogou contra o Real Tomayapo na Bolívia, outras partidas fora de casa. Estar voltando ao Rio Grande do Sul, jogar com o apoio de um pouco mais de 16 mil torcedores que estavam hoje aqui no Alfredo Jaconi, também foi muito importante para ele, Eduardo Cudê. Só que o Cudê explicou a grande imagem, talvez. Não sei se ela se sobrepõe à vitória, acredito que não, a vitória foi muito mais importante, eu sempre prefiro pegar o que aconteceu dentro de campo. Mas o Cudê, quando termina o jogo, ele acaba se descontrolando. E aí o Otávio Maneira, que é preparador físico da comissão dele, preparador físico do Inter, tenta segurar o Cudê, passa ali o Guido Cretari, que é auxiliar da preparação física, também tentando segurar o técnico do Internacional, e ele está completamente transtornado. E aí ele tira os braços de um e de outro e xinga em direção à arquibancada. E o Cudê explicou o que aconteceu. Foi um torcedor que o estava xingando durante a partida. Olha só o que ele falou. Estava buscando um gordo que não parava de me putear. Era um torcedor só. Eu busquei na arquibancada, mas ele já tinha ido. Me ofendeu de FDP. E tudo que é nome. Estamos jogando fora de casa. Não é fácil. Ou você está com o Inter ou contra o Inter. Fiquei cego procurando aquele torcedor. Cada vez que perdemos parece uma catástrofe. Perdemos apenas 3 jogos no ano.
Vou para casa abrir uma cerveja sonhando que se ganharmos os jogos atrasados, somos líderes do Brasileirão. Qualquer um reagiria igual a mim. Temos um grande aproveitamento e ficar ouvindo 20 minutos de xingamento de um torcedor do Inter conosco vencendo e classificando é muito difícil. Essa foi a explicação do Kudê para esse destempero que ele teve depois do apito final da partida. Bom, o desabafo não foi só do técnico Eduardo Kudê. Muitos jogadores conversaram conosco aqui na Zona Mista do Alfredo Jaconi. Eu conversei com o Fernando, o Wesley falou, outros jogadores também. Mas o destaque fica, na minha opinião, para o Thiago Maia, volante do Internacional, que desde que se veiculou, se divulgou e acabou muitas vezes aparecendo imagens dos resgates que ele estava realizando em Porto Alegre, na região metropolitana, por conta de tudo que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, ele ainda não tinha feito uma manifestação oficial. E o Thiago Maia explicou que ele não queria falar antes para não parecer que ele estava se vangloriando de estar ajudando, de basicamente estar fazendo o mínimo, que era ajudar a população do Rio Grande do Sul num momento tão difícil. Ele disse que ele correu atrás dos jet skis, dos barcos, conhecia pessoas, os amigos dele também sabiam utilizar e sabiam andar, e que isso facilitaria na ajuda para essas pessoas. Só que ele disse que ele ficou muito abalado e mal psicologicamente. E ele disse que ele conversou com a família dele e pensou se ele voltaria a jogar, que ele estava cogitando parar de jogar. Não quer dizer que seja parar para aposentar, poderia ser parar por um período porque não conseguiria, e não aposentar, mas ele não deixa claro, mas ele diz que ele teve que conversar com os familiares para voltar a jogar, porque ele estava pensando em não estar jogando hoje, não estar jogando agora. É um relato muito forte do Thiago Maia, dizendo que ele estava mal psicologicamente, que o Inter deu um suporte para ele, o Kudê também ajudou muito ele nesse dia a dia de voltar aos treinamentos, voltar aos jogos da mesma forma. O Thiago Maia acaba celebrando a vitória, a possibilidade do Inter agora disputar contra o Rosário a repescagem, e que ele vê que o grupo foi mais difícil do que eles esperavam, e isso fica claro quando o Inter não se classifica em primeiro contra Belgrano, Delfim e Real Tomayapo da Bolívia. Ele disse que isso aconteceu por conta do contexto que o Inter estava vivendo. 3 jogos foram antes da paralisação e os outros 3 depois, com adiamento, sem lugar para treinar, sem lugar para jogar, e que isso teve impacto. O Thiago Maia não foi o único jogador do Inter a fazer um desabafo na zona mista. René, lateral esquerdo do Inter, que hoje teve uma atuação boa, tá? Ele começa vaiado no momento que o seu nome é anunciado no telão aqui do Jaconi e termina aplaudido pelo torcedor do Inter. René disse que está muito feliz pela vitória. Sobre os erros e a torcida do Inter marcar ele pelos erros, ele disse que esses erros são normais, que ele mais acerta do que erra e que ele tem total apoio e suporte do Kudê, da direção e do grupo de jogadores. E aí eu até perguntei para ele e acabei citando alguns erros que o torcedor marcou contra o Fluminense na semifinal da Libertadores, no Grenal, gol contra, agora contra o Belgrano. Ele disse, tu citou rapidamente 3 jogos, só que eu tenho mais de 100 com a camisa do Inter. E ele deixou claro que ele mais acertou do que errou vestindo a camiseta do Internacional, e ele quis passar isso também, e ele até cita em determinado momento dessa entrevista, numa pergunta que eu fiz, ele fala, muitas vezes a torcida acaba escolhendo um, e nesse caso ela me escolheu. Mas o René é um cara muito experiente, ele fica muito tranquilo, dá pra ver na fala dele em relação a isso. Bom, por fim, gente, e aí surpreendeu a todos aqui, porque a gente não esperava, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista coletiva, falou sobre ter voltado, a felicidade com a vitória e de ter voltado ao estado do Rio Grande do Sul, que vão tentar viabilizar sempre jogos mais próximos do torcedor, para que o torcedor vá e apoie a equipe. Mas o presidente falou das 2 situações e das 2 grandes especulações do momento no Internacional, Bustos e Vitão. Ele confirmou a informação que a gente trouxe de que o Vitão tem a cláusula de renovação automática, que ele tem um contrato até fevereiro do ano que vem, atingindo essa cláusula, ele vai renovar por mais um ano, até fevereiro de 2026. Ele disse que a mesma frase até que a gente tem escutado, que é o Bustos só sai do Inter se o Inter quiser. Só se o Inter quiser. E o Inter se diz, e aí o presidente disse aqui nessa coletiva, aqui no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, que ele está muito tranquilo em relação à permanência do Bustos também. Ele falou sobre o Vitão, que tem uma situação atípica, porque ele tem contrato com o Inter de empréstimo até meio do ano, com o Shakhtar também, que está sendo conversado, que tem a situação que pode vir uma nova normativa da FIFA, tudo aquilo que a gente vem confirmando e trazendo de informações. Então, assim, não teve uma atualização. Só que daí eu perguntei para o presidente sobre o Bustos como é que fazem em relação à vontade do jogador, porque o que a gente escuta é que a vontade do jogador é de deixar o clube e jogar no futebol europeu, que é um sonho da carreira dele. E ele disse que não dá para privar o jogador,
mas que o Bustos é um cara profissional. Então o Bustos nunca fez corpo mole, nunca deixou de trabalhar e que em relação a isso tá tudo certo a relação do clube com o jogador. Para fechar, o presidente fez um desabafo quando ele falou do Bustos. A primeira vez tinha sido uma pergunta do Lucas Colar, do Voz do Gigante. Eu reforcei a pergunta do Colar com essa resposta que eu citei do presidente anteriormente. Mas o presidente ele diz que esse tipo de pauta sobre venda, saída de atletas titulares e pautas negativas em relação ao Inter só vem em semanas de jogos decisivos. E o presidente disse que isso, muitas vezes, é algo pensado por 2, 3 pessoas da imprensa para tentar prejudicar o Internacional. O presidente fez uma reclamação forte aqui na zona mista do Alfredo Jaconi em relação a essa situação e principalmente a imprensa do Rio Grande do Sul, que, segundo o presidente, tenta colocar pautas negativas em momentos decisivos do Internacional, e foi uma fala bem forte do presidente Alessandro Barcelos por aqui. O que tu achou da vitória colorada? E sobre esses bastidores do vestiário do Inter? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.